Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus, abençoados. Então vamos ao mover de Deus, porque tudo é um mover de Deus em nossa vida. O abençoado, eu esperava tanto para fazer esse estudo com vocês. E tudo é um mover de Deus. Vou orar, amém, abençoados? Vamos orar um pouquinho, tá bom? É necessário, não é? Ana deixou sua oração registrada. Salomão deixou sua oração registrada. Paulo deixou sua oração registrada. Moisés deixou sua oração registrada. Então, os homens de Deus oraram e deixaram registrado. Amém? Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Espírito Santo de Deus que está em mim, habitando em mim. Falo com o Senhor neste momento, o meu Senhor, aquele que é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Senhor, nos ajude nessa ministração, ajuda a mim e ajuda os meus irmãos a receberem a graça de Deus e o apostolado, que é a sua graça e o seu apostolado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado. Eu preciso, Senhor, que hoje, nesta hora, neste momento, o Senhor seja o nosso intercessor, porque está escrito que o Senhor é o nosso socorro bem presente. Está escrito, Senhor, que tudo que pedides em meu nome, assim eu farei. Então eu peço, neste momento, nesta oração, falando com o Senhor, Espírito Santo de Deus, que me ajude mais uma vez, me ajude, porque os filhos de Deus vão precisar de entendimento e sabedoria que vem da parte do Senhor. Só o Senhor é Deus poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para fazer. Eu não, Pai. Eu sou um vaso de barro e o Senhor é o meu oleiro. Eu sou um vaso de barro na sua mão. Eu nada posso fazer sem o Senhor. Sê comigo, Senhor, nessa ministração. Sê conosco. Seja com os teus filhos, aquele que o Senhor mesmo criou, pois todos são os teus filhos, e o Senhor é o Criador, é o nosso Pai, o Criador de tudo e de todas as coisas. E eu te louvo e eu te agradeço, Pai. Em tudo eu te dou graça. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor, por suas maravilhas. Obrigada pelo mover do Senhor em minha vida. Obrigada porque não tem me faltado nada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem enviado anjos ministradores para ministrarem em meu ser. Obrigada, Senhor. Grata eu sou e em tudo eu vou te exaltar, hoje e eternamente, até a sua vinda. Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado, até a sua vinda, até vier aqui e me pegar nos ares, eu estarei aqui, Senhor, com estes meus irmãos, ministrando a sua palavra. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, abençoado? Pronto, não sejas incrédulos, abençoados. Preciso crer, não é? Preciso crer no bom pastor. Vocês são ovelhas de Jesus, amém? São filhos de Deus, creio, por isso falei. Abençoado o nome desse apostolado, tema desse apostolado: filhos da salvação e filhos da perdição. Não vou trocar nem esse tema, não é? Não me envergonho deste evangelho, abençoado. Não me envergonho, eu tenho aprendido muito, como diz o apóstolo Paulo. Não me envergonho deste evangelho, tenho aprendido muito, por isso estou aqui. Eis-me aqui para ser um vaso de honra usado para a edificação da Igreja de Cristo, que somos nós, não é? Igreja de Cristo na terra. A Igreja de Cristo está na terra, minha abençoada. Não vou trocar nenhum título, somos dispenseiros do reino de Deus. Já fui lá, não é? Na vinha do Ministério Graça e Apostolado, peguei alguns textos e agora é o mover do Espírito Santo, amém? Então, abençoados, Romanos 9, esse texto. Vamos acabar com essas coisas de menina, abençoado. Esse negócio de diabo, é filho de Deus, fala diabo pra cá, diabo pra lá, e tudo é diabo, e é um ser mitológico que anda por aí, de tridente, de chifre, de rabinho, ele é vermelho, ele é assim, ele é assado. Oh, abençoado. Tudo isso, coisas, simbologias da lei, simbologias lá antes de Cristo, simbologia lá no tempo de judeu, não é? Lá em Apocalipse, né? Fala dessa forma, nós vamos ler isso. Então, abençoados,
É preciso acabar. Paulo diz que são coisas de menino. Ainda sois carnais, ainda não entende o espiritual. Está na hora da igreja de Cristo crescer. Vamos deixar de ser meninos no entendimento, abençoado. Ao apóstolo Marcos Gomes o Espírito Santo falou dessa forma com ele. Coisas mitológicas. Sabe? Desenho mitológico, abençoado. A ele foi revelado Minotauro, né? Um homem que é metade de um corpo e metade é lá com chifre, né? Tal, enfim. Isso não existe, abençoado. A ele o Espírito Santo falou dessa forma. E a mim, Maria, e a você, Maria, como que o Espírito Santo falou? Sereia. Sereia existe, abençoado? Ah, só se foi uma sereia, abençoada. O abençoado. Mas olha, sereia. Sereia não é metade peixe e metade sereia, né? Que é lá do mar. Há uma mulher bem bonita, né? E um peixe. Eu nunca vi isso, abençoado. Então isso é mitológico, assim o Espírito Santo me disse. Mitológico. O Espírito Santo fala tanta coisa para nós, abençoado. Olha, abençoado, eu quero ler para vocês o mover de Deus essa semana aí. Na verdade já tem algum tempo, né? Mas é uma palavra profética que eu vou deixar com vocês. Amém, abençoado? Eu vou deixar que tudo que o Espírito Santo de Deus traz para a igreja, ou para mim, ou para a Igreja Universal da Terra, é bom que deixemos registrado, não é? Lá em 1 Reis 17, versículo 14. Ouça bem isso, abençoado. No meu íntimo, ouça, abençoado, que o Espírito Santo de Deus, ele fala no nosso íntimo. Eu estava lá no meu banco entrando, vendo as minhas contas, fazendo minhas contas, como todo ser humano, e aí o Espírito Santo de Deus falou. O Espírito Santo entrou e falou: Maria, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. E aí eu descansei no Senhor, abençoado. Esse ano nós estamos no mês de dezembro, não é? Finalzinho do mês de dezembro aí, de 2022, não é? Então a gente gasta muito, né? Muitas festas, não é? Muitas coisas a pagar, não é? E enfim, eu tava lá fazendo meus cálculos, como todo mundo, não é? E aí a palavra do Senhor veio a mim, para mim. Então, abençoados, não fique preocupado com as coisas do mundo. Eu não estava preocupada, eu estava apenas, né, vendo as minhas contas, falando das minhas contas, né? E aí a palavra do Senhor veio a mim. E aí eu descansei. Opa, não vai faltar, Maria, não vai faltar farinha na panela, não vai faltar. E aí eu descansei no Senhor, abençoado. Agora é só eu fazer a minha parte, né? Todos aí, não é, abençoados? Estão todos aí, bem grandinhos, não é? Tem que saber administrar as contas. Como diz o apóstolo Paulo, não deveis nada a ninguém, não é? Gaste apenas o que é para ser gasto. Amém? Para depois. Aí nem palavra do Espírito Santo e nem sabedoria humana, não é? E aí é difícil, aí vai ficar difícil viver na terra, né? Aí vai perecer. Amém, abençoado? Então essa é a palavra profética, não é? Receba essa palavra também. Eu recebi para mim mesmo, para o meu pessoal. E aí eu descansei em Cristo. Aí eu descansei. É assim que vivemos, abençoado. Isso é um nível mais excelente da fé. Amém? Não vai faltar farinha da panela. A farinha da panela não se acabará. Crê nessa palavra, abençoado. Crê. E o azeite da botija não faltará. Não falta palavra do Espírito Santo para mim. Estou cheia de palavra do Espírito Santo. E ainda que alguém fale ao contrário, hein? Ainda que alguém fale ao contrário, não crê. Uns dizem até que, né? Eu sei do que você está cheia. Sabia que eu já ouvi isso? Eu sei do que você está cheia. Será que o irmão quis dizer com isso? Eu sei. Mas não é o meu assunto, né, pessoal? Senão a gente prolonga muito, não é?
Então vamos aqui, abençoado. Receba essa palavra aí, amém? Isso foi um mover de Deus para mim, no meu particular, amém? Que seja para você também essa palavra. Então, que você receba também essa palavra e creia nela, amém? Porque Deus não faz acepção de pessoas, amém? Ele não faz. Os filhos dele? Não, ele não faz, abençoado. Então, vamos lá, abençoados. Abra aí. Tema, filhos da salvação e filhos da perdição. Vamos acabar com esse negócio de, abençoado, de diabo, de chifre, de dragão vermelho. Tudo são simbologias, figuras, não é? Que foi usado na Bíblia através dos homens de Deus, não é? Para falar da sua palavra, porque olha, abençoado, os filhos de Deus não sabem nada, o abençoado. O abençoado, olha, eu não sei tudo não, eu aprendo todo dia. Eu aprendo todo dia com o mestre, eu aprendo todo dia com o Espírito Santo, eu aprendo todo dia, eu não sei de nada ainda, abençoado. E o pouquinho que eu sei, eu tô trazendo um pouquinho para vocês. E aí, abençoados, eu faço evangelismo e o que eu vejo por aí é que os filhos de Deus realmente não sabem absolutamente nada da palavra. Não sabe o que é panela, não sabe o que é vaso, não sabe o que é azeite, não sabe o que é casa, não sabe o que é joio, o que é trigo, não sabe, abençoados, não sabe. Muitos sabem só fazerem passeatas e carregarem um pau, uma cruz nos ombros, não é? Aquela coisa pesada. E falar que Jesus nasceu da Maria, Jesus é o Espírito Santo. E muitos vão à igreja, traz um folheto, uma folha, e aí o diácono, o obreiro, enfim, o ajudante lá, né? Pega e lê. E Jesus nasceu de Maria, tal, foi colocado no ventre pelo Espírito Santo, papapá, e José, seu marido, não creu, o abençoado. Marcos, Lucas e João, Marcos, Lucas, João, Mateus, são livros históricos abençoados. É preciso os meninos em Cristo crescer, ler, todos nós sabemos ler. Então aqui no Ministério Graça Apostolado tem um pouco de entendimento, um pouco de sabedoria para aqueles que querem também, porque muitos também não querem. Muitos também não querem crescer. Querem só mesmo ficarem sentados no banco e ali ouvindo o ministro, né, falando ali. E é isso que almeja, sem nenhuma condenação, abençoado. Vocês estão salvos pela graça de Deus, alô. Isso aqui não tem nenhuma condenação, quem quer ser assim ou ficar assim, amém? Não tem nenhuma condenação, disse o apóstolo Paulo em Romanos 8. Mas eu quero mais, abençoado. Por isso que eu estou aqui com vocês ouvindo, amém? Por isso que eu estou aqui. E aí, abençoados, eu quero mais. Então a gente veio, é preciso que a igreja cresça. Isso aqui é para quem quer crescer, amém? Quem quer crescer na graça de Deus e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra suas Bíblias, abençoados. Porque a gente não está não para ler Bíblia, não. Aqui a gente está para dar uma explicação. Aqui a gente está para que o Espírito Santo nos dê o entendimento. Espírito Santo de Deus que está em nós, abençoado. É o Consolador. É aquele que faz todas as coisas. Olha lá, ó, Romanos 9, 21, abençoados. Romanos 9, versículo 21. Romanos 9, verso 21. Romanos 9, verso 21. O Espírito Santo de Deus nos ajude, hein, abençoado, porque eu penso que esse estudo será um pouco difícil para mim, que tem uma porção só de evangelista, explicar, mas com a graça de Deus Ele nos capacita, amém? Se a gente não entender hoje, ficar algo para trás, vai haver um outro mover, creio eu, não é? Que a gente vai. Que o Espírito Santo, o Espírito Santo abençoado, se a gente faz, pelo menos comigo é assim, se eu falo alguma coisa errada, penso, o Espírito Santo corrige, hein? Agora mesmo eu apaguei lá uma foto da capa do meu Facebook, porque o Espírito Santo me falou algo aqui e eu precisei tirar. Então, ele sopra, ele
fala, tá errado isso aí. E aí a gente vai lá, corrige ou tira, amém? A gente tem que ser humilde, não é, pessoal? Quando ele fala e pronto. E a gente é obediente, então, né? Romanos 9, verso 21. Romanos 9, verso 21. Se estuda aqui, abençoado, vai dar uma clareza. E vai dar uma clareza aí para muitos, hein? Romanos 9, verso 21. Tá escrito. Abençoado. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Paulo fez uma pergunta. Eu penso que o oleiro que é Deus, olha lá, ó, oleiro. Oleiro significa aqui Deus no espiritual. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então quer dizer que ele fez 2 vasos, olha lá, ó, e outro para desonra. 2 vasos, abençoado, tem 2 vasos. Olha lá, não falei? Vasos somos nós, vaso de misericórdia e vaso para honra. 2 vasos. Então fez uma comparação aqui, não é? O Espírito Santo deu a Paulo, para Paulo ministrar dessa forma. Ou não tem moleiro, oleiro, Deus, vaso, nós. Ou não tem moleiro para fazer da mesma massa, lá ó, massa, a mulher. Fazer um vaso, olha lá, massa, a mulher. Então as coisas de Deus são espirituais, logo a gente tem que se entender espiritualmente, né? Então as coisas, Deus é espírito e nós somos espíritos com o Senhor, então a gente tem que entender a palavra do Senhor espiritualmente. Amém, abençoado? Por isso que eu digo que a gente vai crescer e vamos deixar de ser meninos, porque o nosso espiritual tem que ser aguçado, porque nós somos espíritos de Deus, somos filhos de Deus, na carne não, no espírito. Deus é espírito, Pai dos espíritos que somos nós, logo as coisas do reino de Deus é espiritual, não é, abençoado? Alô, eu tenho meu pai na carne, se chama José Teixeira. Meu pai na carne se chama José Teixeira, pai da Maria, pai da Carmen. Me procure lá no Facebook, viu? Carmen Macedo, faça lá uma solicitação de amizade, abençoado, para mim, porque lá tem um mover também muito grande, que o Espírito Santo anda falando muitas coisas aí, hein? É preciso que nos considere dispenseiros do reino de Deus. Amém, abençoado? Então, ou não, vamos continuar. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Visto que já tem 2 vasos. Amém? Apocalipse 12. Vamos lá. Abençoado. Apocalipse 12. Eu quero ser abençoados, filhos de Deus, espíritos de Deus. Eu quero ser um vaso usado para pregar a palavra da graça, que muitos desconhecem. Apocalipse 1. Apocalipse 1, abençoado. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, somos servos do Senhor, hein? Tem uma ministração aí, no Ministério Graça Apostolado Domingo, o gênio da lâmpada, somos servos. Revelação, coloque lá no YouTube, o gênio da lâmpada. Revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Mas Maria, o gênio da lâmpada, é isso mesmo, sabe? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Eles a enviou pelo seu anjo e as notificou ao servo João. Mas foi revelação de quem? De Jesus Cristo. Amém? Então os ministros de Cristo são movidos pelo Espírito Santo de Deus. Apocalipse 12.
Abra suas Bíblias abençoadas. Apocalipse 12. Vamos lá, ver o que João viu e falou aqui. Apocalipse 12, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, aí ó, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Versículo 4. A sua cauda, né? Olha lá, ó, não é mitológico isso aqui? Isso aqui não existe, pessoal. Ele viu desse jeito. Amém? O Espírito Santo vai ensinar a nós. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, ou seja, jogou na terra. Foi a sua cauda, né? Então, a sua cauda de quem? Do diabo, minha abençoada. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas. Então, não foi só ele, não. Foi ele mais alguns que ficou junto com ele. Junto com quem? Com o dragão vermelho, que é quem? O diabo. Dragão vermelho, figura mitológica. Diabo, na terra. Lúcifer, um anjo no céu. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz a um filho, varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve guerra no céu. Ó, as coisas começou tudo lá. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Contra o dragão, quem? O Lúcifer, né? Lá no céu. Alô, lá no céu não tem carne, abençoado. Lá são anjos, não é? Não com o corpo de carne. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram. Olha lá. Não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou no céu. Não prevaleceram. Não, daí eu penso que Deus falou por ele, não, aqui não tem essa bagunça não. Aqui vocês não vão ficar não, contra mim. Por isso que o diabo é o opositor, contra Deus, contra as coisas de Deus. E Deus é soberano, dono, criador de tudo e de todos. Olha lá, ó. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, que se chama diabo. Olha lá, ó, um outro, né, serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Maria, onde está? Na terra? Está escrito, não está, abençoado? Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Amém, abençoados? Está escrito ou não está escrito isso? Então, de fato, foi o que aconteceu. Tudo isso bem antes, abençoado. Bem antes. Né? Bem antes da fundação do mundo, existiu tudo isso, abençoado.
Olha, daqui a pouco a gente volta para lá se for necessário o texto, tá certo? Isaías 45, abençoado. Isaías 45. Vai ficar tudo muito claro, não vou conseguir não, viu, abençoado? Eu quero explicar assim esse estudo bem tranquila, né? Bem tranquila, né? Explicar tudo direitinho, como diz, né? Lá o homem nos seus mínimos detalhes da escolinha, né? Do professor Raimundo lá. Eu acho que é ele, né? Eu acho que é da escolinha, não sei. Ou da praça, não sei, é de alguém. Isaías 45. Isaías 45, abençoados. Isaías 45, verso 7. Disse Deus: eu formo a luz e crio as trevas. Quem? Diz Deus. Eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. E os pentecostais falam o quê? Ah, isso aí é o diabo. Esse mal que está na sua vida é o diabo. Vamos ver, abençoado, se é o diabo mesmo? Eu formo a luz, eu crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Eu sou o Senhor e eu faço todas as coisas. Então, veja que logo no início, abençoados, dessa pregação, dessa ministração, filhos da salvação e filhos da perdição. Visto que os dois são filhos, hein? Filhos da salvação, filhos da perdição. Os dois são filhos. Tá claro, abençoado? Os dois. Atos 13. Atos 13, 10. Atos 13, 10. Precisa acabar. Atos 13, versículo 10. Vamos ver o que tem aqui em Atos. Ó, filho do diabo, cheio de todo engano. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então, uma força de expressão, ó filho do diabo. O diabo sendo filho, porque Deus criou todas as coisas. Eu sou o Senhor e eu faço todas as coisas. Olha lá. Atos 3, verso 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça. Inimigo. Alô? O Lúcifer lá no céu, o anjo mau, inimigo de Deus, contra Deus, expulso do céu, caído na terra. E junto com eles, uma rebelião abençoada. Na terra. A nova aliança, eles, os demônios, entrou nas ovelhas? Não, abençoado. Eles são um demônio, são vasos da perdição, filhos da perdição. Não entrou num filho da salvação, como dizem. Ó filho do diabo. Ó filho do diabo, uma expressão, porque o diabo, criado por Deus. Na terra, diabo, no céu, Lúcifer, anjo. Na terra, expulso. Na terra, revestido de carne, em Adão. Ó filho do diabo, o diabo tem filho, abençoado? Não, porque Pai é Deus, Criador de tudo e de todos. O diabo é filho também de Deus. Filho da perdição. Com ele, a sua cauda, também vieram os
juntamente com eles. Não vieram mais? Não ficaram do lado dele? Os luciferianos existem, abençoado. Estão na terra. Mas não que entra em um filho de Deus. Não. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então, perturbar, né, abençoado? Perturbar, esses aí opositor, né? Perturba a paz de um ser humano, de um filho de Deus que não tem a revelação. Perturba. Ó, pai da mentira, é mentiroso, é enganador. É opositor. Então, eles perturbam. Mas nós que temos a revelação, estamos tranquilos e em paz. A nós não engana. Este não mais engana. Ó filho do diabo, força de expressão, porque o diabo não tem filho. Amém? Então, os filhos de Deus aí precisam crescer e receber. Amém? As palavras do Espírito Santo de Deus que vai acordá-los. Efésios 4, 6. Efésios 4, verso 6. Efésios 4, abençoado, verso 6. Efésios 4. Coríntios, Gálatas, Efésios 4, versículo 6. Efésios 4, versículo 6. Um só Deus, amém? Não tem dois deuses e nem três. Um só Deus, da forma como está escrito. Um só Deus. Um só Deus. Pai de todos. Um só Deus, Pai de todos. O qual é sobre todos e por todos e em todos. Você é uma ovelha abençoada. Você é uma ovelha. Efésios 4, verso 6. Vou falar bem devagarzinho novamente. Um só Deus e Pai de todos. Pai dos filhos da salvação e Pai dos filhos da perdição. O qual é sobre todos. É sobre todos. E por todos. E em todos. Então, visto que há um Pai, que é Pai de todos. Jeremias 18. Vamos lá para Jeremias 18, abençoados. Jeremias 18. E eu penso que eu vou terminar aqui, hein? Que esse texto eu vou continuar. Vou fazer aqui uns 40 minutos. Jeremias 18. Jeremias 18, abençoados. Abençoado, compartilha a mensagem, dá um like, faz um comentário, que aí eu volto mais rapidamente, né, para fazer a outra parte. Amém? Então, Maria, eu quero saber, continua. E aí eu volto, né, abençoado? Tá certo? Jeremias 18. Jeremias 18, verso 4. O vaso que ele... Olha lá, ó. Não vou ler tudo não, tá bom? Olha lá, vou ler aqui uns 3 versículos, amém, pessoal? Para não ficar ser muito incompleto. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Palavra de quem? Do Senhor que veio a Jeremias, o homem de Deus. Levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. 3. Desci à casa do oleiro, quem? Jeremias. Desci à casa do oleiro, quem é o oleiro, abençoado? Deus. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas.
Verso 4. O vaso que ele fazia lá, né? O oleiro, né? O oleiro, agora o oleiro mesmo, né? Que estava trabalhando, fazendo o vaso. Agora não estou falando de Deus. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Então, abençoados, aqui, veja esse verso 4. Vamos entender isso aqui espiritualmente, abençoado. O vaso que ele fazia de barro se quebrou, porém, se quebrou em sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer outro vaso. Grife na sua Bíblia, outro. Então, tinha um, mais um se perdeu, não é? Porém, se quebrou na sua mão. Então, se quebrou e aí ele tornou a fazer outro. Então, já são 2 vasos. Amém, pessoal? 2. Estamos falando de 2 filhos, 2 vasos. Vamos falar de ovelha e de bode. Tá claro, abençoado, que tem 2. Ah, porque vem aqui essa noite, aceita Jesus, se arrepende, se batiza, e aí se arrepende, aí vai se arrepender e a ovelha vai virar bode. Não, a ovelha não vira bode, a ovelha nasce ovelha e o bode nasce bode. Bode não vira ovelha, ovelha não vira bode. Grave isso. Então, abençoado, o Espírito Santo ele me ensinou desse jeito. Ó, o Espírito Santo ele me ensinou assim. Eu, Maria, trabalho lá na empresa, né? Então saio, tem uma máquina lá e o Espírito Santo falou desse jeito comigo. A máquina injeta um vaso, certo? Como eu já trabalhei em máquina, né? Essas coisas, então vou falar dessa forma. Foi assim que o Espírito Santo me ensinou. A máquina, tem um material lá em cima, né? Desce lá pelo funil lá, sai lá na máquina, né? Faz o molde lá e a máquina sai um vaso. E aí esse vaso, por algum motivo, saiu alguma pinta, ou saiu alguma mancha, ou alguma ruga, ou saiu, tá ruim, não serve para servir. Não vai servir, ele não vai servir. Ele não presta, ele vai para refogo. Ele não serve para servir. Ele não serve para servir. E aí, o que eu faço? Eu injeto outro. Aí, meu chefe vai passar. Maria, qual é a sua produção? E eu vou dizer para o meu chefe, vou lá no reloginho, né? Que a produção é contada no valor total. E aí, o meu chefe vai passar. Maria, qual é a sua produção? 2 vasos eu fiz. Porém, saiu manchado, quebrado, com pinta, não serve, tá feio, quebrou, tá trincado, não serve. Não serve. E aí eu injetei outro. E aí eu fiz outro. Agora sim, esse serve. Esse aqui tá legal. Esse é um vaso de honra. Então, amém, pessoal? Então, o chefe vai passar. Quantos vasos você fez, Maria? Entre aspas, que foi a máquina, né? Quantos vasos saiu hoje? 2, chefe. Então, descarta. Se perdeu. Serve pra nada isso aí. Não serve pra nada. Tá perdido. E o outro? Esse vai servir. Esse aqui tá legal. Esse aqui é um vaso de honra. Vamos usá-lo. Papai abençoado. Amém? Então, penso abençoado que tá ficando claro aí, não é? Penso que é ovelhas do Senhor. Colossenses 1, versículo 16. Colossenses 1, versículo 16, abençoado, que eu vou terminar. Colossenses 1, vou prosseguir, parte 2. Colossenses 1, verso 16. Colossenses 1. É muito bom ter entendimento, abençoado. Afora tem o Espírito Santo em nossa vida, nos guiando, nos dando direção. Pessoal, Colossenses 1,16. Nossa, eu queria ficar aqui bem mais, abençoado. Eu queria ficar mais. Mas eu vou fazer só os 40 minutos. Colossenses 1, versículo 16.
Colossenses 1, verso 16. Pois nele quem? Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra,